Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Parantam Vande Guru Paramparam Ishvaro Guratmeti Muti Beda Vibhagne Vyomava Vyaptanehaya Dakshinamurtaye Namaha Sarva Vedanta Siddhanta Gocharam Tama Gocharam Govindam Paranandam Satguru Pranatoshmaham Om Shanti 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 Om Namastê, gratidão por mais essa sanga. Estamos então dando continuidade no capítulo 12 da Essência da Iluminação. Paramos no item 4 da página 197. Alojamento, comodidade. Para aceitar alegre e calmamente qualquer tipo de pessoa ou uma situação determinada, não se trata de resignada indiferença, mas sim de uma atitude acolhedora. Baseia-se no entendimento claro de que, devido à lei do karma, as coisas não podem ser diferentes da forma que elas são. O comportamento de uma pessoa é uma consequência do seu condicionamento e não está sujeito à força de vontade. As pessoas estão encarnadas para resolver o karma, não para me agradar. As situações são o resultado de todos os fatores no campo dharma e estão fora do controle dos indivíduos. É tolo gostar ou não gostar delas. Todos os relacionamentos bem-sucedidos dependem da capacidade de alguém para acomodar os outros. Isso é muito precioso. Algo que a gente não tende a parar para pensar quando o nosso ego está inflamado ou se sentindo diretamente atacado pelo comportamento, pela atitude, pela palavra, expressão de alguém, né? Quando a gente olha para o Vedanta, a gente consegue conceber muito facilmente a ideia de que somos uma programação que reúne, né, um conjunto de tendências, de comportamentos, de programações que estão ali feitas, né, configuradas devido à nossa carga kármica, né, a nossa potência kármica. E, portanto, nós já nascemos aqui, né, encarnamos como entidades experienciadoras, os divas, sujeitos a passarmos por determinadas situações. E isso vai acontecer independente das pessoas que nos encontrem, né, que nos encontrarão ao longo do caminho e vice-versa. Então, da mesma maneira que eu trago à tona um determinado comportamento diante da presença de uma pessoa, de um outro jiva, de uma entidade experienciadora, isso está acontecendo o tempo todo com quem está em convivência comigo, né? Então, achar que eu tenho controle e que a outra pessoa tem controle sobre determinada situação, ou achar que determinada situação está posta especialmente para mim, individualmente, diretamente, pessoalmente, é uma grande bobagem, né? Então, o tempo todo estamos resolvendo essa equação e a equação da ignorância, né? E dentro dessa saga, outros seres, outras entidades experienciadoras estão inseridas ali nesse cenário, né? E isso, de maneira alguma, representa algo que é feito especialmente e direcionado especialmente a mim ou a quem está convivendo comigo. Portanto, esse alojamento, essa comodidade, também pode ser interpretada como misericórdia, como compaixão, né? Então, quando eu tenho essa consciência
de que todos nós estamos aqui à beira da resolução de uma equação chamada ignorância, e que nenhum de nós temos uma relação direta e especial com ninguém, direcionada, né, para um sofrimento ou para uma questão kármica. Todas as questões estão aqui postas na mesma proporção. E aí, esses personagens que vão passando pelo nosso campo fazem isso com impessoalidade o tempo todo, né? Então, nos cabe acolher ao invés de nos inflamar. O nosso complexo corpo-mente tem essa tendência, né, de achar que algo foi encomendado especialmente para ele, mas não. E aí, quando a gente consegue, de fato, não tirar mais isso de vista, a gente permite que certas manifestações distorcidas, né, dos enganos, aconteçam sem que a gente se inflame. É um desafio, né? A gente não foi condicionado para aceitar isso com naturalidade, mas é possível, ok? Da mesma forma, não posso ser diferente do que sou, e a minha situação é o resultado do meu karma. Então, devo acomodar alegremente o eu aparente. Aqueles que se recusam a se adaptar à realidade são constantemente perturbados e inaptos para a indagação. Uma vez que essa acomodação e esse alojamento não possa acontecer a partir de mim, eu tendo a ficar às vistas de uma constante culpa, né, de uma constante indagação que me vai tirar, naturalmente, energia, ânimo e foco no autoconhecimento de fato, né? Então, essa compaixão, esse discernimento desse complexo, desse conjunto, deve começar de mim, para mim, né? Eu preciso me acomodar dentro dessa minha realidade aparente, eu preciso me compreender em essência e também dentro dessa camada, né, do Jiva que eu sou, para que a partir de mim eu consiga fazer isso legitimamente com as demais entidades experienciadoras que me cruzam nessa jornada, né? Então, qualquer coisa que aconteça de fora para dentro fica muito mais difícil de ser sustentada, porque se eu não consigo, aliás, eu posso dizer que é impossível, porque se eu não consigo fazer essa acomodação e ter autocompaixão, né, acolher essas limitações do meu jiva, que nada me representam enquanto ser, né, eu vou estar às voltas dessa angústia quando eu me cruzar com outro ser às voltas da sua angústia. E aí é improvável que eu tenha sattva o suficiente para fazer pelo outro o que eu não estou conseguindo fazer por mim. Esse é o sentido do caminho que começa de dentro, né? De dentro para fora. Para desenvolver essa importante qualidade, devo aprender a apreciar a variedade, cultivar uma atitude de diversidade e monitorar constantemente minha mente quando ela apresentar uma situação de insatisfação. Quando me achar insatisfeito, eu devo reduzir minhas expectativas. É útil ver a mim e aos outros como tolos desamparados, ou objetos inertes. Tenho bons relacionamentos com objetos inertes, porque não espero nada dessas coisas. E eu sofro, então, com prazer, porque sei que não pode ser de outra forma. A chave para a acomodação é responder e se identificar com a pessoa, não com suas ações. Entenda que a pessoa é um ser temporariamente enfeitiçado por Maya. Tente lembrar que Ishvara está por trás de uma explosão de raiva, um ataque de ciúme ou uma ação dominadora. E aprecie o fato de que, se eles não tiverem controle, eu tenho menos ainda.
Com esse tipo de entendimento é fácil se tornar acolhedor. Olha que bonito isso, né? Que bonito. E tem uma coisa que a gente fala muito aqui em casa, né? O Mário inventou um jargão que às vezes acontecem certas coisas e a gente já sabe a essa altura quais são as nossas tendências, né? Enquanto Jiva, quais são as nossas limitações, os nossos sanskaras, a programação. A gente já tem ideia, uma ideia vaga talvez, mas já tem uma ideia dessa programação um do outro e quais são as nossas valas, né? E aí a gente brinca, às vezes eu falo para ele de uma determinada situação que é mais tensa, assim, para mim, especialmente gestão do tempo, que é uma coisa que é muito desafiadora desde sempre para mim. E aí eu falo, não, mas vai dar tempo de fazer tal coisa. Eu falo para o Mário assim, você não confia em mim? Daí ele fala assim, em você eu confio. Eu não confio na sua programação, nos seus caras. Ou eu não confio no seu Vassana. Em você eu confio. E de fato, né, a gente sabe que isso não acontece porque a gente quer que aconteça. Inclusive, se a gente não tem uma real noção, né, dessa estrutura, a gente fica às voltas disso e sofre com isso, se identificando, achando que isso de fato nos pertence, né? Quando é apenas uma programação, apenas um Vassana vinculante que merece ser deflagrado como tal, né? Sem tanta superestimação assim. A gente não precisa tornar os Vassanas de estimação, né? Eles não merecem ser de estimação. Eles merecem só ser conhecidos. Diga, Cris. Oi, boa noite, cheguei atrasadinho. Estou até jantando aqui enquanto a gente está falando, desculpa, mas Tá tudo tentando bem. ajustar o tempo, né? Você está você tá falando sobre as vacinas, né? E sobre essa questão a gente está projetando. Eu não assisti a última aula, então talvez eu possa estar atravessando, né? Eu tive por esses dias uma situação muito interessante falando da expressão da raiva numa situação que estava fora do meu controle, que era totalmente justificada sob o meu ponto de vista, e que depois que passou, né, eu comecei a perceber que, não, assim, era uma situação onde me incomodou, fiquei bravo, envolveu pessoas que eu amo, e aquilo ficou totalmente justificado, né, e com toda a pompa da minha discriminação, não, né? E, de fato, a discriminação estava correta, mas eu fui só até o meio do campo, eu não continuei o jogo, né? Porque eu discriminei sobre as razões do outro, mas eu não discriminei sobre o como eu estava conduzindo o processo, né? E isso acabou, eu criei focos de tumulto no meu entorno. Eu fui num cantinho, nossa, minha indignação. Fui no outro, outra indignação, a ponto de eu ter que me recolher e meditar. E aí eu falei, puxa, Cris, você olhou o seu ponto de vista, bacana, ele está certo mesmo, mas qual que é o propósito? O propósito é o processo completo, né? O processo é você discriminar não só sobre o seu ponto de vista, mas sobre a ótica do outro, entender que o outro é, também está no momento dele. E que é isso que vai acontecer todo dia. Todo dia, em situações aleatórias, e principalmente no que for mais sensível, que é exatamente aquilo que o campo está te mostrando que ainda precisa ser melhor visualizado, visitado, discriminado. E é muito interessante que quando eu terminei a reflexão, eu realmente me senti na pegadinha, porque é muito sutil, né? Eu entender que eu gostaria de resolver uma situação e é justa e deveria, mas eu quis resolver ela baseado na minha vasta, na minha samskara também, né? Tá, se eu puder falar. Então, ficou uma reflexão para mim, eu estou digerindo ela, né? E sou muito grato pelo que eu passei, né? Não concluí ela ainda, e a aula eu tenho certeza que vai contribuir mais no meu processo.
de como realmente continuar avançando, né? Porque a gente parece que a gente vai avançando em pequenos legos, né? Só que ele só vai funcionar se eu juntar todos eles. E quando acontecem eventos como este, deve acontecer para todos nós, e a gente está atento, dá uma sensação de, pô, não aprendi nada. Ah, caramba. E aí, de novo, enfim, é um exercício contínuo de desapego e um olhar impessoal sobre você mesmo, porque não é você. E aquilo fica uma loucura. Não dá tempo nem de sentir mais raiva, porque traz tudo de volta para você. Eu só queria partilhar um pouco disso. Espero que esteja dentro do contexto da aula, mas eu estou Totalmente. mais tranquilo. Sempre tudo está dentro do contexto da aula, especialmente isso que você está trazendo, tem tudo a ver com o fato da gente ter essa acomodação, né, esse alojamento a partir de nós, identificando essas limitações. Porque esse lance de parar para se perguntar, pô, eu não aprendi nada, já é por si um sinal muito claro de um avanço no autoconhecimento, porque em outros tempos você não teria nem tido a oportunidade de se questionar a esse respeito, que você estaria infundido numa ignorância e nem perceberia esse fato, né, se manifestando, essa manifestação aí presente no seu campo. E nós temos uma tendência muito infundada de esperar uma certa resposta e um certo comportamento de determinada pessoa que a gente imagina que tenha o mesmo conhecimento ou que esteja na nossa série, né? Na nossa mesma classe, na sétima série B. E aí você fica pensando, pô, mas ele também está na sétima série B, por que ele não passou dessa prova, né? Por que ele foi tão mal nessa disciplina? E a gente esquece de se lembrar, né? A gente esquece simplesmente de que ele tem determinadas matérias que são mais naturais para determinadas pessoas, para determinados divas com determinadas configurações. E outras que nos parecem tão primárias são muito dificultosas, né, para o outro. E nós estamos, inclusive, aprendendo muito isso na nossa jornada da Sanga das Três Matriarcas, né? De conceber e honrar a verdade do outro, porque é exatamente isso que torna a relação tão rica. E a gente falou aqui em cima, né? James diz, cultivar uma atitude de diversidade. Isso parece algo tão clichê a essa altura, né? A gente ouve muito falar isso, o mundo corporativo está infundido de clamores a respeito da diversidade. Existem empresas investindo alto em departamentos da cultura da diversidade. E uma coisa tão comum, tão presente, tão simples de acontecer, tão dependente de uma atitude tão simplista quanto o acolhimento, né? Que começa de nós mesmos. Então, quando a gente se depara, por exemplo, com um pensamento, uma atitude racista, preconceituosa, é tão difícil, né? Eu sou filha de brancos e passei por, por gerações aí que estiveram historicamente bem mais, como posso dizer, bem mais poupadas, né, de certas situações. E por vezes eu me peguei, né, ao longo desse caminho com pensamentos preconceituosos. Eu tive uma oportunidade de dominar isso, para que isso não fosse explícito, mas por vezes fez parte do meu conjunto de pensamentos, sabe? E aí eu sofria com isso. Falava, poxa, mas eu não posso ter esse tipo de pensamento. Mas aí eu deixava de acolher o fato
de que isso estava configurado em mim, karmicamente falando, né? De que isso vinha dos meus pais, que vinha dos meus avós, que vinha dos meus bisavós, e historicamente se repetia com mais intensidade. E hoje eu vejo os meus filhos tendo comportamentos muito mais livres dessas questões todas, né? Porque eles não veem esse tipo de atitude dentro da própria casa, como eu vi, acabei vendo dentro da minha casa. Então, é uma tendência natural disso ir acontecendo, né? É simplesmente uma tendência, que os meus filhos tenham muito mais capacidade de celebrar a diversidade, de descobrir a importância, a riqueza da diversidade muito mais cedo do que eu descobri. E então tem coisas que são naturais, que estão postas aqui para serem desvendadas. E se a gente fica às voltas de rejeitar, de sofrer com isso, a gente não resolve, né? A gente, pelo contrário, dá só mais foco, mais ênfase a uma programação que simplesmente existe e que simplesmente merece ter só aquele significado, né? Então, dentro desse processo de significação, toda vez que a gente tropeça ou se incomoda demais com um desses dispositivos do Sanskara, a gente dá mais valor do que ele tem de fato. Tende a fortalecer mais do que ele merece, né? Então, esse é o nosso exercício. Olhar tudo isso com esse significado de nós, para nós, em primeiro lugar, e estender esse significado para o outro e compreender verdadeiramente o outro. E É cada dia ele tá bom. um processo muito rico de observação do tamanho e da mecânica da aversão, né, do apego e aversão de situações como essa. E é Sim, muito interessante, porque você passa pelo pico da raiva. Em outros momentos eu ficaria, puxa, arrependido. E foi muito natural eu mergulhar na reflexão dele. Então, assim, eu estou gastando energia, e estou no processo, de entender a origem dele. E não, cara, já fez isso, tá tudo certo, né? É é. entender isso. Até que ele fique tão automático na essência que qualquer outra situação que vai acontecer, eu não vou precisar ficar escolhendo, eu vou agir tão natural quanto respirar. Tomara que eu chegue lá. Aí eu vou estar Sim. iluminado, andando nas nuvens, e vou visitar vocês na minha nave chamada Nuvem. Ah, porque eu sou iluminado. Só você chegando da sua nuvem aqui em casa e compreendendo meu sanskara e não querendo que eu fique na nuvem com você, tá tudo Ah, bem. não. Meu Deus, A gente Dona. pode conviver. Já fica pré-combinado. E Eu vou aí? convidar o Igor para dar uma. Eu aceito, eu tô pronto, hein? Ai, ai. Diga, Su. Eu compartilho totalmente desses sentimentos aí. Eu estava lembrando de situações aqui, tudo a ver. Nesse momento de isolamento, eu fiquei bastante isolada mesmo. Primeiro pela necessidade, aceitei aquilo, e também porque eu estava no momento que eu queria meditar, ficar mais sozinha mesmo. Então, fiquei bastante fechada aqui no meu apartamento, fiz horta, fiz artesanato, mudei a casa, estudei, inventei de tudo. E no momento enfim, todo mundo se vacinou, começou a sair, meio que eu e minha família, a gente assumiu, a partir do Réveillon, assim, vamos abrir as portas, né? Vamos sair de novo, vamos voltar para convivência social com mais normalidade. E aí a gente estreou um apartamento na praia, todo mundo junto, que a gente queria já fazer isso há algum tempo, e aí nos reunimos lá, umas 13 pessoas, né? E aí eu lembro que no dia 31 eu estava na cozinha, né? Cozinhando, né? Fazendo a ceia e tal, e a casa estava um caos. Era criança gritando, era bola, era cachorro latindo, bagunça, tudo que eu tinha organizado, colocado no lugar estava fora. E eu fui ficando louca, porque você acostuma a ficar sozinho, o que você coloca no lugar fica no lugar.
né? Ou você faz a sua bagunça do seu jeito e fica lá. E quando eu me vi no caos, eu me vi tão nervosa, tão que eu não estava mais nem curtindo aquela convivência, né? Aí eu falei, nossa, perdeu completamente o propósito da gente se reunir, porque eu não estou curtindo essa bagunça. E aí me veio, né, uma fala na minha cabeça, nossa, mas você é mesmo uma vedantina fajuta, viu? Porque eu falei, era exatamente nesse caos para você, bom, se abrir e aceitar, porque é muito fácil ser vedantina sozinha, isolada, fora da convivência. O grande desafio do vedantino é a convivência social, é a convivência com o outro, né? E quando eu estava lá no meio daquele caos, pensei, nossa, eu sou mesmo uma vedantina fajuta, porque era para eu estar andando no meio ou da guerra, ou do agito, ou no silêncio, na mesma posição ou numa posição parecida, de mais estabilidade, talvez de mais aceitação e harmonia com o que tivesse à minha volta. E aí eu caí em mim que, até que eu não sou tão fajuta assim, porque só o fato de eu ter a consciência e retomar esse lugar de aceitar o que está à minha volta e lidar com tudo isso, aí eu voltei à minha posição vedantina. E aí eu tentei aceitar, né? Tentei conviver com aquele caos com um pouco mais assim de aceitação, né? E curtir a bagunça, né? E aceitar a bagunça como ela é, porque eu me coloquei lá porque eu quis. E a convivência é isso, é a bagunça, é o barulho, é o você colocar alguma coisa no lugar e quando você vai procurar não está mais e alguém escondeu em algum lugar impossível de achar. Então, só o fato de eu ter a consciência e lembrar do Vedanta em algum momento, para mim, já foi uma diferença gritante, assim. E assim, é tão bonita essa oportunidade, né, da gente se testar no campo, que isso traz clareza para a gente sobre em que pé a gente está no processo de nididhyasana, né? Você passou por Manana, você teve a oportunidade de testar o conhecimento na prática, né, no campo. E uma vez que você vai, de fato, concebendo, integrando isso no campo, você passa a praticar Nididhyasana, que é ser verbo, né? Então, teve a beira do Nididhyasana ali, a ponto de consertar ou de evitar, né, uma atitude mais contundente e ignorante a respeito dessa convivência. E, de certa forma, isso é Nididhyasana, porque você se conteve diante de uma manifestação que poderia ter sido mais ignorante, né, com o outro, uma falta de acomodação, de acolhimento. Muito legal. Então, é o que eu estava falando na semana passada, né, que eu tenho visto cada vez mais que o que nos coloca, né, nos tira do Shravana e nos coloca em Nididhyasana é justamente essa capacidade de perceber o aqui e agora. O que está se manifestando aqui? Isso requer estado de presença, porque quando a gente está olhando para a bagunça, a gente está pensando já na cena seguinte que a gente vai querer descansar e vai ter que se deparar com aquela bagunça e nossa mente não vai ficar feliz com aquilo e não vai deixar o nosso corpo descansar e vai causar um mal-estar, né? Então, isso é falta de presença, simplesmente. Se você conseguisse olhar para cada movimento enquanto você estava lavando a louça ali, né? Estar presente, prestar atenção na sua respiração e tal, automaticamente esse sentimento vai se esvaindo, porque você vai percebendo que você só tem o agora, né? E isso é Nididhyasana. Então, é muito legal quando a gente consegue perceber isso acontecendo claramente, né? É um bom indicador, é um bom indicador dentro desse nosso mokshoma, né? Entender que pé estamos. De vez em quando o campo nos traz essa oportunidade de mensurar mesmo, né? Uma calibração. E a gente tem que ser grato por isso. E por todos esses personagens que se colocam à disposição
desse feito, né? Desse momento, que são só personagens mesmo. A bagunça, o cachorro, a criança, estão ali à disposição do nosso processo discriminativo, né? É muito legal. Porém, não é fácil, não torna nada mais fácil, né? Para o nosso Giba. E aí, Gabi? Achei interessante essa fala da Su, porque hoje, em duas situações, em duas situações diferentes, eu fui colocada no mesmo tipo de reflexão. Fazia muito tempo que eu não assistia as lives da Marina Repeto, não sei se vocês conhecem, é de uma página de Ho'oponopono. Fazia, assim, muito tempo mesmo, e eu a seguia desde o início das lives dela e tal. Aí eu vi que ela estava fazendo hoje, entrei de manhã, e ela estava falando sobre o momento de cada pessoa despertar nesse plano. Que às vezes você quer conversar com pessoas ao seu redor que fazem parte do seu círculo e elas não entendem o que você está falando e acham de repente que você está sendo lunático em alguma crença, porque nem é uma religião, né? E aí eu falei, nossa, isso faz muito sentido, porque até compartilhei no grupo das matriarcas que essa semana eu fiquei refletindo muito sobre o lugar que eu me coloco diante de algumas pessoas do meu círculo, que não está fazendo muito sentido mais. E aí, à tarde, eu comecei a assistir o último filme do Matrix. Eu não consegui terminar de assistir, mas chegou numa cena, sem dar spoilers para quem não assistiu, que o Neo era colocado numa situação assim, que ele sabia que ele estava desperto, ele entendia que as outras pessoas eram personagens daquele meio que ele era colocado, e ele, na mesma situação, tentava falar, como você não lembra de mim? A gente viveu junto, mas a gente viveu junto em outro plano, e essa pessoa não lembra desse plano, é só você que teve acesso a essa informação. Eu falei, nossa, é exatamente isso que a Marina estava falando hoje de manhã, né? De você tentar não sei se seria compartilhar a palavra certa com as pessoas do seu meio, mas que não estão fazendo parte desse grupo do Vedanta. Então, o Vedanta veio na minha cabeça nesses dois momentos. Nossa, olha que legal. Hoje eu consigo identificar, por conta do estudo, que isso são objetos, que isso está fazendo parte desse plano por algum motivo. Até mesmo aquela reflexão que a gente fez na sanga passada de parar de comer carne, né? Bom, tá colocado diante de mim, o que será que isso significa, né? E ao mesmo tempo eu também reflito, tá, mas se essa pessoa tá aqui e não sabe, será que eu tento falar para ela, tento expor que a gente tá vivendo? E aí eu começo a refletir e falo, deixa quieto, porque vão achar que eu sou louca. Então, é muito diferente a gente fazer algum tipo de comentário, por exemplo, dos rituais de ayahuasca ou das sangas, com quem está no grupo da arca, do que fazer com quem está fora e falar, menina, o que você está tomando, sabe? Então, eu acho que é justamente essa parte de entender que nem todo mundo está no mesmo caminho, e tudo bem, a pessoa não está no mesmo caminho, ou de repente é só um momento diferente, né? Então, eu fiz essa reflexão, e isso que a Surama falou me fez lembrar disso, porque a todo momento agora eu fico fazendo essa reflexão do Vedanta. Tudo para mim agora é Vedanta, né? Eu acho que é um caminho sem volta. Você entrou nesse mundo, então agora tudo vai ser baseado nisso. E, enfim, aí eu ainda estou com um pouco de dificuldade de lidar, sabe? Com as situações e os objetos, diríamos. Nossa, eu acho que uma vez que a gente está nessa nova percepção da realidade, esse passa a ser o pano de fundo mesmo dos nossos desafios, né? Essa distância entre o que a gente está vendo e o que as pessoas que estão ali no nosso campo estão vendo. Essa diferença de leitura, né? Essa capacidade de leitura que a gente passa a ter e a distância dessa leitura com o que o outro está vendo. E isso tem sido tema de muitas angústias que têm chegado
aqui para mim, né, no papel de matriarca da arca, as pessoas vêm trazendo muito isso, né? Inclusive pessoas que estão acompanhando a Sanga das Três Matriarcas, que agora a gente está falando nessa alunação exatamente sobre acomodação, né? Sobre respeitar o que cada um está coletando aí da sua jornada, que tem capacidade de perceber na sua história, na sua caminhada, acessar da sua ancestralidade e da sua própria verdade, né? Nessa construção de verdades e nessa troca de verdades. Então, eu acredito que nós estamos num momento de ascensão planetária e quando isso acontecer, um percentual das pessoas vão estar em um patamar, em uma capacidade elucidativa de toda essa ilusão, né? Presentes em diferentes cenários. Então, eu não acredito que quando a gente atingir uma outra vibração, uma sutilização da Terra, só vai haver essa realidade posta em comunidades alternativas, por exemplo, né? Eu acredito que as pessoas despertas vão estar em todos os ambientes, inclusive nos grandes centros econômicos, em Manhattan, em Harvard, né, nesses centros científicos, econômicos, estarão pessoas ali despertas. Só que essas pessoas que estão nesses centros mais refratários, assim, ou mais exclusivistas, né, de buscas mais exclusivas, tem mais dificuldade, com naturalidade, vai ter mais dificuldade de trocar essas informações, né? E eu acho que isso diz respeito a uma luta nossa somente, porque nós achamos que nós não estamos mais conseguindo fazer trocas ricas, mas no fundo o nosso ego está dizendo: você não está sendo acolhida ou conseguindo pertencer na medida que eu gostaria que você pertencesse, sabe? Eu vejo que no fim das contas é um subproduto do ego isso, esse senso de não pertencimento, porque a gente perde visibilidade. Então, enquanto nós estamos inseridos numa comunidade mais ignorante de certos aspectos e a gente acessa essa visão, esse entendimento de determinadas questões que naquele grupo ainda é obscura, a gente passa a ser menos interessante quando a gente deixa de compactuar aquela verdade. E o fato da gente ser menos interessante incomoda a gente, entendeu? E não necessariamente incomoda o outro. Às vezes a gente fica muito mais incomodado do que o outro, sabe? E eu sei disso porque eu vi dissolvendo uma série de relacionamentos aqui que eu tinha, né, de relações, em diferentes departamentos da minha vida, e em muitos deles a dor foi muito maior para mim do que para a pessoa, sabe? Porque simplesmente eu deixei de estar configurada naquele cenário, eu perdi visibilidade naquele cenário, sabe? O que a Thaís de antes teria de visibilidade não fazia mais sentido, porque a Thaís de agora não trazia combustível mais para aquele tipo de pensamento, né? Então, não tinha mais com o que contribuir. E aí a gente acha que é uma dor porque o outro está deixando de ter a nossa companhia, sabe? Isso é uma loucura do ego. Então, eu tenho visto várias pessoas manifestando, mas várias mesmo, me chamando: Thaís, eu não estou conseguindo mais ir no happy hour da minha empresa. Thaís, eu não consigo mais conversar com os meus pais. Thaís, eu não consigo mais conversar com meu irmão. E agora? Né? E agora que você está no processo de identificação e de apego com essa configuração que você estava acostumado. E está com dificuldade de desapegar essa configuração. Porque o que está mudando é os significados dentro do seu campo.
né? Então, o sermão está passando a ter um outro significado. E talvez vice-versa, mas você não tem o menor controle sobre isso. Você não sabe qual significado você está tendo no campo do outro. E não tem como saber. Por mais que o outro se esforce em expressar, né? A gente não tem como saber exatamente qual é o nosso significado no campo do outro. E tentar descobrir isso, tentar ter alguma garantia disso, é fonte de sofrimento, de angústia, de incompletude, né? Então, eu vejo muito isso, que a gente pode simplesmente deixar isso acontecer com naturalidade. Porque quando a gente fica preso na interpretação de uma cena, a gente congela a cena, mas a cena não está congelada. Ela continua acontecendo. O que está congelado é a nossa capacidade discriminativa, sabe? E simplesmente continuam acontecendo as coisas, as construções. E foi muito interessante que nesse final de semana que a gente teve alguns desafios, né? Então, nesse retiro, tinha algumas pessoas que nunca tinham tido contato com a Arca, e nem com a Thaís, nem com o Mário, né? Nem com os guardiões. E aí aconteceu um fato que deixou essas pessoas em dúvida a respeito. As pessoas nem tinham tido oportunidade de construir algo a nosso respeito. E aconteceu um fato que deixou uma pessoa em dúvida, essa pessoa colocou em xeque o que ia ser feito, o que ia ser trabalhado no retiro, sabe? E foi muito interessante, porque eu conversando com o Mário sobre aquilo que estava se apresentando, né? E ele falou, a gente só tem uma opção, continuar acreditando e focado no que a gente é. Porque se a gente for parar para se configurar, para essa pessoa construir algo sobre a gente vai estar perdendo a oportunidade de seguir no flow com todo o restante que está se permitindo construir. Então, é essa a oportunidade que a gente tem de continuar sendo o que a gente é. E essa pessoa vai ter a oportunidade de construir a percepção dela e a gente não tem nenhum controle disso, né? E é muito real, né? Muito real isso. Era a única opção mesmo. E aí, assim foi, né? A gente fez dessa maneira. E chegou no último dia, essa pessoa vai, assim, vira nossa irmã mesmo, porque ela conseguiu reconhecer, porque ela se permitiu, porque ela confiou, porque ela se restabeleceu, né, na conexão da confiança com ela mesma, que era uma coisa histórica, uma questão que ela tinha para atravessar, né? E a dor já tinha começado a partir do momento que ela tinha encontrado com a gente, porque ela estava ali disposta a se transformar. Então, tá cada um o tempo todo às voltas das suas dores e das suas programações. Se a gente para se configurar para a programação do outro aceitar nossa configuração, a gente só está perdendo tempo, porque não faz sentido isso, porque aquela programação só existe naquele momento. E ela está prestes a ser dissolvida, porque a nossa também está, né? Então, se a gente para de se configurar para o outro, a gente tem a oportunidade de continuar no nosso flow e de dar ao outro a oportunidade de continuar o seu flow, né? Então, a todo momento, todos temos direito de dissolver aspectos e significados no nosso campo, e isso pode incluir os objetos que somos nós também, né? Então, eu acho que isso deve ser cada vez menos preocupante para a gente, sabe? A gente só precisa se permitir expressar aquilo que a gente está sendo naquele momento, sem necessidade nenhuma de ser palestrante em todos os lugares que a gente vai, né? A gente está ali só para trocar, para aprender. Então, a Su, né, dentro do campo dela, naquela configuração, teve um aprendizado. Todas as vezes que a gente se submete a determinada situação e configuração, nós estamos aprendendo com ela, né? Então, eu vejo que hoje existe uma necessidade cada vez maior da gente monitorar o que o nosso ego está querendo impor para a gente nesse aspecto, sabe? Porque essa questão que a gente está falando exatamente aqui, nesse pedacinho, do alojamento, da acomodação, é um exercício. E a gente vai fazer isso
em campos desafiadores. Então, toda vez que você vai para um lugar que te desafia, você está fazendo um bem para você. Está se colocando num ambiente que vai te aprimorar. E conseguir construir um significado positivo a respeito disso é o que vai te tornar mais tolerante com esse campo, né? Mais tolerante mesmo, mais fluida. E sem necessidade de construir o tempo todo, sabe? Só se colocando à disposição do que o campo quer te mostrar. Porque eu me vi várias vezes palestrando já, sabe? Porque eu tenho essa tendência de sacerdotisa, aí eu vou num lugar e falo que a pessoa não me perguntou, sabe? E aí, de repente, já me peguei várias vezes, eu falando coisas assim, a pessoa olhando para mim com aquela cara de, ué, cadê o balão, sabe? Tá em outra configuração. E olha, investindo minha energia, eu falo, meu, é isso. Dá um abraço na pessoa, fala que você ama ela e que é verdade, né? E fica quietinha. Se precisar uma pergunta, sabe? Algo desse tipo. Então, a gente tem essa tendência de querer, e também de querer propagar essa boa nova, né? E é a mesma história daquela crônica lá que uma vez eu falei aqui, eu gosto muito da história da praia, né? Quando a gente vai para a praia, sempre tem as pessoas que dormem menos e que acordam mais cedo e que tem que ir lá na padaria e comprar o pão e fazer o café e esperar o outro acordar para tomar, né? Então, compra a garrafa térmica, coloca o café no lugar que ele não vai esfriar, que o outro não tenha que acordar na hora que eu quero para tomar o meu café quente, sabe? Faz o café e põe lá e deixa a pessoa tomar quando ela quiser. E se ela quiser tomar o café frio também, deixa ser frio, porque pode não ser a sua preferência, mas pode ser a dela. Então é uma questão de auto-olhar e humildade, sabe? Acho que é isso que a gente tem que trabalhar o tempo todo. E assim, posso dizer, meu Deus do céu, eu sou prova viva do quanto é desafiador isso. Eu já tive 1 milhão de vezes uma indisposição absurda social, absurda, de querer ficar no meu casulo, sabe? E luto é uma luta para mim, isso também. É um exercício, sabe? Um exercício. E eu tenho descoberto cada vez mais sobre isso. Esse desapego de pertencer, sabe? Porque somos uma coisa só. Esse senso de pertencimento é uma ilusão, é maia, querendo nos enganar e nos fazer nos identificar na individualidade, né? Eu acho que é isso, pelo que eu tenho visto, tá? Basicamente. E o Igor, o que diz? Pegando a deixa da sua fala, né? Eu vivenciei um processo assim de extrema transformação, né? Porque a gente participa de um retiro com pessoas que a gente não conhece, né? Com pessoas que a gente acha que conhece, com pessoas que a gente supostamente acha que vai conhecer, né? Então, foi muito transformador, porque eu tive que me deixar me transformar, né? Me vivenciar numa situação de uma mudança muito extrema, né? E muitas vezes a gente se põe numa situação da gente não acreditar na gente, né? Da gente não olhar para a gente, da gente ter que buscar aquela validação nas pessoas. E é só a gente olhar para o lado e a gente ver que a gente é único, a gente é completo, né? Não precisa que alguém venha e fale algo para você. Que, na verdade, a pessoa vai estar falando o que você já sabe, né? E eu me permiti me pôr numa condição de falar assim, não, tá, eu tô aqui, eu vou me desligar do mundo exterior, eu vou me voltar para o propósito do trabalho, né? E vou tentar pôr em prática que for 1% do que a gente aprende no Vedanta, né? Então, porque não adianta você falar que você vai pôr
10%, 50%, não, 100%, porque a gente não tem esse conhecimento, né? A gente está tendo a introdução ao estudo, né? E eu sou muito grato porque tudo que eu vivenciei dentro do processo, na terça-feira, né, foi muito transformador, porque até então a gente deixa o nosso ego tomar conta, né? E ele mostra pra gente de várias maneiras, né? E eu recebi esse acesso da maneira mais difícil possível, né? E quando eu me despertei na terça-feira, eu olhei para as pessoas que eu gosto, para as pessoas que eu admiro, e eu falei assim, nossa, eu fiquei ausente o dia inteiro do lado dessas pessoas. E aí me deu um start na cabeça, eu falei assim, meu, para que isso, né? Então, às vezes, porque na verdade cada pessoa tem uma maneira de tomar a sua pancada para aprender ali dentro do processo, né? E tá tudo bem, a gente não tem que encarar desse jeito, né? E eu brinco, eu falo, Hare Krishna, Hare Krishna. Então, é, e é o que você falou, né? A gente tem que acreditar, aceitar e fazer. Né? A gente tem que fazer, não tem que esperar do outro. Né? A gente tem que fazer pela gente. Né? Que o Vedanta fala muito disso, né? Fala, olha para você, né? Não olha para o outro. Né? E tem uma fala que o Mário fala muito para mim sobre isso, né? Que agora eu não me recordo se é o Gita, né? Sobre fazer o nosso, independente do percentual, mas fazer o nosso, não fazer o do outro, né? Então, assim, para mim, tá, o trabalho que a gente realizou, veio realizando, né, desde sexta-feira, que foi muito desafiador, né? Que a gente foi pro processo da pirâmide, saiu do processo da pirâmide, encaramos a estrada, direto para Queluz. Então, essa demanda toda, essa troca, ela só mostrou o caminho, né? Então, eu fiquei muito, mas muito feliz por ter participado e ter estado com todos e ter aprendido com todos e ter despertado para várias coisas que eu não tinha sequer tido o time ali na cabeça, né? Mas, como a gente fala, a medicina ela é muito sábia, né? E ela coloca a gente na condição que a gente realmente tem que ser colocado, né? Então, é mais um desabafo, vamos falar assim, né? Sobre os meus 5 dias ali do lado de vocês, né? Sobre esse processo que foi, assim, intenso e maravilhoso. Acho que as duas palavras que para mim ficou muito evidente. Até me emociono, assim, de lembrar tudo e traz uma paz dentro do coração, traz uma paz dentro do peito muito grande, saber assim, ó, eu fui e fiz, pronto, tá feito. O retiro nada mais é do que exatamente isso que a Gabi falou. O momento que a gente se disponibiliza para o campo e se deixa entender, interpretar e interagir, né, com aquele campo que é completamente diferente do que a gente está acostumado. Então, o valor do retiro está justamente nessa configuração desse cenário que é estranho para o nosso sistema, né? Que o nosso conjunto ali, o nosso samskara, não identifica como algo normal e coloca a gente num estado antinatural que vai nos empurrar para uma experiência diferente. E então o valor do retiro é justamente esse, é desconfigurar aquele cenário típico e nos desafiar a enfrentar um cenário novo. E tudo isso, para acontecer, cabe exatamente esse item aqui que a gente está vendo, que é o alojamento, acomodação dessas realidades que se apresentam, né? E, no fim das contas, existem essas pessoas que trazem seus pontos de vista de forma contundente, clamam por terem a sua verdade acolhida. Quando a gente consegue acolher, tudo se dissolve, né? Tudo se resolve. E aí aqui, ó, ele está falando exatamente
a sequência desse texto aqui traz exatamente a solução para essa questão. Como que a gente soluciona? Diga, Ricardo. Pegando embalo um pouco no que você está falando, eu estava vendo aqui o último parágrafo, né? Ele me chamou bastante atenção. A chave para a acomodação é responder e se identificar com a pessoa e não com suas ações, né? Shirley e eu, nós participávamos do CVV, aquele Centro de Valorização da Vida. Uhum. Então, junto com esse atendimento que a gente prestava para pessoas que tinham intenção de suicídio, eles dão vários cursos. E num desses cursos, uma das tônicas principais é, quando você estiver conversando com uma pessoa que esteja com essa extrema dor, foque-se no sentimento da pessoa. O sentimento também é um objeto, sim, mas porque o caminho do Vedanta ele já fica um pouco distante para as pessoas alcançarem. Então eles falam foque no sentimento. Por quê? Porque é uma casca de cebola essa situação essa identificação com a situação, com o que aconteceu, com o comportamento da pessoa. Quando você vai perguntar para a pessoa só o que você está sentindo, não, mas é que ele fez isso. Mas o que você está sentindo? Eu estou me sentindo com raiva, com isso, aquilo. A gente consegue trazer a pessoa mais para próximo, né? Acomodando ela dentro de nós quando nós nos desvinculamos da situação. Só que o Vedanta ele vai muito além. Por quê? Porque você não vai se identificar com o sentimento da pessoa. O que a gente vai estar procurando, na verdade, é desconstruir tudo que a gente tem se identificado. Então, quando eu vou procurar, por exemplo, por mim, né? Eu digo isso por mim porque eu tenho passado por situações bem complicadas, sabe, Thaís? De acomodar a pessoa, de acolher a pessoa de verdade, né? E entender que ela é um ser como eu, é igualzinho, não tenho o que tirar nem pôr, sabe? E, na verdade, ela nem é o que eu estou vendo, ela é a interpretação de tudo que eu tenho como correlação, como um parâmetro. Então, eu interpreto a pessoa do meu jeito, né? Julgo a pessoa do meu jeito, e aí fica muito difícil acolher. Porque você já está todo sobrecarregado de tantos conceitos que você tem ao longo da vida que fica difícil. Pelo que eu estou percebendo, o Vedanta, nesse caminho de soma zero, ele não vai trazer um conceito fixo de que você vai buscar, falar, e agora, o que o Vedanta diz? Não vai por esse caminho. A assimilação, ela vem trazendo essas cascas de cebola devido às situações que a gente vem passando, e o nosso comportamento, ele fica com uma frequência que não precisa buscar o nosso racional ou referências dentro do nosso sentimento, para poder explicar a situação ou acomodar. Então, eu acredito que toda vez que nós tentarmos acomodar ou acolher alguém com nossos parâmetros, nós vamos estar agindo de forma errônea e não entendendo o que realmente o campo está trazendo para a nossa realidade. Porque a gente está se envolvendo com a situação, se envolvendo com o sentimento, né? Então, eu nem tinha pensado nisso, mas quando você leu esse parágrafo, eu falei, vixe, né? É mesmo, ele não está ligado ao sentimento da pessoa. E muito menos buscar o meu sentimento. O que eu tenho que fazer é tentar entender que todo o meu condicionamento, ele não é base para eu buscar uma explicação por uma situação. E sim, e tirando essas camadas de conceitos e condicionamentos todos para conseguir observar com mais clareza o ser em si. O ser em si. Não o que ele está me trazendo, ou que tentar explicar, a pessoa me xingou disso, por que ela está me xingando disso? Não é. É um ser como nós. E se você se identificar com o sentimento, com a violência ou com a reatividade, é porque isso está habitando em nós ainda. E é uma forma da gente pegar e observar como o nosso comportamento reativo, né, está mostrando como nós estamos no momento, né? É bem bacana, Thaís. Nossa, muito bom. É muito legal você ter trazido um exemplo de um sistema que é distinto aqui do nosso, né, da Arca e do próprio Vedanta, que é o Centro de Valorização da Vida, que é um trabalho super nobre, que tem uma responsabilidade, uma entrega social de altíssimo valor, né? Inclusive,
tem uma metodologia bem amparada que se sustenta há décadas, né? Então, ali, olhando, fazendo uma tradução, né, do CVV para o Vedanta, o que acontece nessa metodologia, nessa proposição que eles trazem de estabelecer uma conexão com o sentimento? Eles trazem um isolamento da questão que está sendo apresentada, porque toda questão pode ser analisada dentro das 5 bainhas, né? Então, quando você olha dentro de uma determinada... Uma situação está posta ali, então existe um jiva à beira de findar sua experiência aqui, porque ele não encontra mais motivos, né, motivações de permanecer aqui nessa jornada. Você automaticamente tende a colocar essa questão em análise dentro das suas bainhas. Então, quem é mais mental vai tentar entender isso mentalmente. Quem é mais emocional entende isso emocionalmente. Então, e todas as outras coisas, né? E aí, quem é ligado, por exemplo, em Ananda Maya Kosha, que é essa necessidade da alegria e tal, não consegue estabelecer essa conexão. Mas como que alguém está a ponto de findar a sua própria vida com tanto desânimo da vida? Sendo que a vida é motivo para se alegrar. Essa pessoa está vinculada à felicidade, Ananda Maya Kosha, né? Então, o CVV propõe um ponto de encontro. Então, vamos nos encontrar nas emoções, né? Estabeleça apenas um ponto que torne essa simbiose possível, essa conexão possível, né? E então isola todo o resto e foca só em Mano Maya Kosha, só na bainha das emoções. Que daí você vai encontrar ali um ponto de conexão que vai fazer com que você fisgue de volta aquele ser, né? Lançar uma isca. Então, vamos usar a isca de Mano Maya Kosha. É uma estratégia, né? Uma estratégia de resgate. E nós, quando a gente tem dentro do Vedanta essa amplitude, essa gama aberta de dispositivos, a gente tem capacidade de descobrir qual é a coxa determinante do outro, né? Então, qual bainha ele está funcionando mais? E ajustar a nossa linguagem, a nossa abordagem para aquela bainha. E então a gente tem outras possibilidades de resgate. Só que como o CVV, no caso, está trabalhando com seres que estão disfuncionais a respeito da discriminação, só resta essa opção de resgatar pela dor que ela está sentindo. Porque todo o resto não vai fazer, vai demandar discriminação do outro. E ele é um ser que está tão sem discriminação, tão disfuncional acerca do autoconhecimento, que está cogitando a possibilidade de abortar a missão, né? Então é muito bonito quando a gente consegue entender isso, porque é uma estratégia de resgate, né? É uma metodologia de resgate que de um ser, de uma entidade experienciadora que para sair dessa condição e se tornar vedantina, por exemplo, vai ter que passar por uma jornada de restauração do corpo sutil, né? Para poder ter condição de discriminar novamente, né? E tudo isso é bonito porque são as ferramentas, né, que existem, que estão disponíveis aí para resgate dessa entidade experienciadora que merece essa nova chance de voltar para o campo, né, para o jogo. E é muito legal. No livro, o James Schwartz fala sobre essa necessidade da mente, da qualificação, né? E naturalmente, uma pessoa que está nessa situação, ela não está conseguindo discriminar. Sim. Por isso que ela está naquele momento. Exatamente. E só que ele é muito mais claro a gente perceber isso numa pessoa que ela é dependente químico, né? Porque a gente consegue ter uma percepção muito direta.
Mas, e eu fiquei com a impressão lá, quando a gente começou no começo do livro, que é uma jornada que é viável, mas nem sempre efetivamente vai acontecer. E numa situação como essa que o Ricardo trouxe, é a mesma coisa. A gente pode ter ferramentas de resgate, mas sempre vai depender do indivíduo, naturalmente. É isso, né? Sim, Independente do grau que ele, do tipo de origem dessa. sim. O CPP, Cris, ele não tenta resgatar ninguém. Na verdade, o grupo é preparado para acolher uma escuta atenta até o fim da pessoa também. Se ela quiser se suicidar, a gente não pode desligar o telefone. Tem que ficar ouvindo e não falar nunca para ela não fazer isso. A gente só tem uma escuta atenta. Então, não existe conselho algum, né? Existem só questões. O que você está sentindo? Ah, essa pessoa fez isso. Ah, então você se sentiu assim, né? E nesse caminho dela procurar os sentimentos que ela está sentindo, ela vai começando a se conhecer. E nessa hora, sim, pode acontecer de acontecer o resgate, mas muitas vezes é bem difícil, né? Isso daí a gente não depende da pessoa, e o CVV ele não tem esse princípio de resgate, né? Só de uma escuta atenta e acolhedora. O resgate acaba sendo uma consequência, né, Ricardo? Mas não é uma meta, né? Não é uma meta. Porque Mas, não na tem verdade, como você fazer um indicador, né? Ah, temos mais uma vida resgatada. na verdade, o CVV, ele traz essa impressão de que você está indo ajudá-lo, né? Mas não, nós pagamos para trabalhar. Você tem que contribuir com dinheiro e você pensa que você está indo ajudar. Mas o curso e as pessoas que atendem só vai ajudando a nós mesmos. Sim. A gente vai crescendo, vai entendendo que o nosso universo e acessando vários universos que nunca seria concebível para a gente na nossa vida, né? Pois Tem é. uma outra interessante que nós fizemos, mas isso daí foi só até o final da pandemia, né? Que era o Entrega por Santos, né? E o Entrega por Santos, a gente junta todo mundo na sexta-feira numa praça, aí arrecada papel higiênico, higiene básica e sopinha, essas coisas, e sai levando para morador de rua, né? Então tinha muita família, tudo, e no meio disso iam muitas senhoras, né? E senhoras, assim, bem de vida, com o carrão importado dela. E, olha, era mais fácil acolher os moradores de rua do que essas senhoras, porque ela ia junto conosco e chegava com o morador: por que você está aí? Volta para sua família, isso não é lugar para você ficar, né? Eu olhava assim e falava: poxa vida, eu consigo acolher ele, mas e ela? Como eu vou falar para ela, né? Então eu ficava assim num beco sem saída e eu olhava que é tudo dentro de nós mesmos, né? A gente é a nossa interpretação, é o nosso julgamento, porque para ela realmente ela está fazendo bem, aconselhando a pessoa, né, querendo o bem para ela, mas a pessoa ela não está receptiva para isso, né? Então é graus de compreensão, né? Na verdade, quando a gente pensa que está ajudando, a gente só está aprendendo e ajudando a si mesmo, né? E É uma assim, ilusão. exatamente. É uma ilusão. É uma ilusão. É uma ilusão enorme. Bom, então, as reações mecânicas trazem problemas. Para ser livre, para responder à pessoa, devo agir de forma consciente e não reagir como um robô, de acordo com as minhas vássanas. Uma reação é um comportamento mecânico, não deliberado, uma resposta condicionada e emprestada de experiências anteriores. É só isso. Tá? Então, a gente colecionou ali algumas experiências que se decantaram o nosso campo e hoje fazem parte de um alicerce, que pode ser a qualquer tempo desmanchado, dissolvido. Basta a gente conseguir enxergar esse princípio fundamental, né? Então, o princípio fundamental de determinada reação está diretamente linkado a um vássana vinculante que está presente ainda no meu campo. E uma vez que eu consigo identificar esse vássana, eu consigo quebrar esse padrão, quebrar esse alicerce e refazer, né? E permitir que ele se refaça, como que está posto aqui no meu cenário agora, né? Então, uma vez que a gente consegue identificar isso, a gente consegue perceber o valor que está por trás daquilo
e recondicionar esse valor, ressignificar esse valor. As reações podem ir contra toda a minha sabedoria e experiência, que é o que a gente acabou de falar, né? Surama deu exemplo, o Cris deu exemplo, o Igor e tal. Esses fatores são relegados para o fundo e a reação vem. Meu Deus do céu, mas eu não aprendi? Como assim? Tá de novo nessa situação, né? Talvez eu tenha lido todas as escrituras do mundo, eu posso ser um grande aluno dos sistemas éticos, eu posso ser um profissional de grau, seguro, doador de conselhos para os outros, mas quando se trata de uma reação, minha reação será tão mecânica quanto a de qualquer outra pessoa, porque somos seres condicionados. Isso faz parte da nossa configuração e lutar contra isso é uma grande perda de tempo, porque é um processo de identificação por si, né? Então, não devemos, não deveríamos, né, lutar contra isso. A gente tem que acolher de nós primeiro, né, de dentro para fora. Portanto, até que os valores universais sejam completamente assimilados, e isso significa aqui no Vedanta Nididhyasana, né? Fornecendo um terreno a partir do qual as atitudes e ações corretas surgem espontaneamente, que foi o que o Ricardo acabou de dizer, devo conscientemente evitar reagir e escolher deliberadamente minhas atitudes e ações. Então, uma vez que eu consigo agir naturalmente e não mais me identificar, eu estou integrando e sendo verbo. Então, eu estou passando a viver o Nididhyasana, né? Que é essa integração completa desse processo de aprendizado. Até isso acontecer, eu estou na etapa do Manana, conseguindo contemplar a diferença entre a teoria e a prática, né? Então, todas as vezes que a gente se identifica nessa situação, poxa, mas eu já sei que isso, que esse não é o caminho, por que eu estou às voltas da mesma questão? Eu estou nessa indagação praticando o Manana, né? Enxergando a distância entre a teoria e a prática. Isso é Manana. E é tão precioso quanto Shravana e tão precioso quanto Nididhyasana. Então, quando a gente consegue contemplar esse processo, a gente automaticamente faz esse exercício aqui do alojamento, da acomodação das nossas programações, né? Das nossos condicionamentos. Quer ser um santo? Alguém aí quer ser um santo, gente? Então presta atenção aqui, ó. Se você está apontando para a santidade, não ferimentos e acomodação são os requisitos mínimos. Sabedoria e conhecimento escritural não são necessários, apenas esses valores. Os santos não conscientemente machucam os outros com suas palavras, pensamentos ou ações. Eles aceitam pessoas, boas ou más, como elas são, e têm uma capacidade infinita de perdão e misericórdia. Eles respondem à pessoa, não suas ações, porque sabem que Ishvara é o fazedor. Essa atitude expande o coração. E é tão bonito que, enquanto eu estava lendo isso, estava me lembrando de algumas grandes histórias, né, dos santos e dos avatares aí da humanidade, e me deparei com aquele episódio que Jesus se revolta lá naquela nos mercados, com os comerciantes lá em volta do templo, né? Que ele sai quebrando tudo, todos aquelas barraquinhas que estavam vendendo coisas de santidade, né? Coisas aparentemente santificadas, mas que só estavam travestidas, né? De comércio. E ele quebra tudo, né? E ele fala: vocês não estão entendendo nada. O que está acontecendo? Que mundo vocês vivem, né? E naquele momento ele estava na ignorância ali de não acomodação, né? Daquela realidade, daquela ignorância que estava sendo manifestada. Então até Jesus se revoltou, né? Até Jesus viveu esse processo. E isso foi registrado. Da mesma maneira, o São Francisco de Assis, né? Quando não sei se vocês conhecem muito bem a história, mas quando o pai dele
que é muito abastado, né? Cobra dele uma costura social e ele fala que ele vai embora. E aí ele diz, mas tudo, o pai dele fala, mas tudo que você tem foi eu que te dei, até a sua roupa. E ele tira a roupa e sai andando sem roupa. Né? Ele vai embora pro caminho espiritual sem roupa. Escandaliza o pai, socialmente, né? Buda faz a mesma coisa. Quando ele percebe que... Siddhartha Gautama, né? Quando ele percebe que em volta dele foi criada uma realidade nada real, porque o pai dele tentou blindá-lo, né? De ter acesso à realidade da escassez, das polaridades, porque sabia, já tinha sido anunciado, né? Profetizado de que o filho tinha um caminho espiritual e o pai estava tentando evitar que esse caminho se manifestasse, porque existia muita riqueza ali para ele administrar, né? Existia um mundo material opulento para ele fazer a gestão e ser o precursor, né? O predecessor para herdar, né? O herdeiro de tudo aquilo. Então ele também se revolta com o pai e sai renunciando toda aquela realidade, né? E então nós nos revoltamos também dentro do nosso caminho em diversas vezes quando a gente percebe a diferença entre o que a gente acredita e o que se apresenta no campo, né? E então as grandes mentes, os grandes mestres espirituais que deixaram para a gente grandes lições também passaram por esse processo. Então, naturalmente, passaremos, né? E quanto menos a gente se identificar com isso, maior são as chances da gente passar de fase, passar da 7ª série e para a 8ª, basicamente. Bom, então tem mais um pedacinho aqui, olha, sobre o item 5, direito, verdade. O alinhamento do pensamento, a palavra e a ação é direto. Dizer uma coisa e fazer outra coisa, ou fazer algo e dizer que outra coisa não é propício para a paz de espírito e a indagação. A exclusividade não só inclui fala verdadeira, mas pensamento e ações. O não alinhamento fragmenta a pessoa, sujeitando-a a uma mente inquieta, perturbada por muitos conflitos. Então, se existe uma distância muito, muito grande entre o que eu estou me dispondo a ser e o que eu estou, de fato, conseguindo praticar, eu naturalmente vou ter uma perturbação mental, emocional, né, espiritual, que vai me trazer para um estado de conflito que é contraproducente para a minha busca. Né? Então, isso também diz respeito à minha capacidade de acomodação de mim mesma. Diga, Ricardo. Thaís, esse momento que a gente está passando, eu acho que, cosmicamente falando, esse espaço-tempo que a gente está vivendo, ele está, de alguma forma, acentuando isso, não está? Porque eu estou me sentindo dessa forma em diversos momentos, sabe? Eu olho e falo, pô, não estou condizente com o que eu estou falando, pô, né? Só que no dia seguinte, ou momentos depois, aparece uma prova na minha frente e pau! Aí eu fico lá e falo, aí, tá vendo, sabe? E fico nesse meio. Só que não acontecia com constância antes, ou eu não observava essa constância, ou tem acontecido com uma certa constância, e está acontecendo upgrades que parece que está me empurrando, vamos, sabe? Então, está acontecendo alguma coisa assim, referente a isso, ou é impressão minha? Eu tenho uma teoria que tem se confirmado muito para mim, que era algo que eu sentia que aconteceria e que eu estou tendo, através desses relatos, incluindo o seu, as confirmações. Que desde o dia 11/11, a gente teve um portal dimensional aberto que ganhou força agora entre o dia 2/2 e o dia 22/2, que é esse clamor pela nova era, sabe? Um senso de urgência foi lançado aqui para a Terra. E a gente começou a perceber esse senso de urgência por adequação entre a teoria e a prática. Eu tenho visto isso a partir de mim, sabe? Várias coisas assim que eu estava permitindo ainda
deixar em stand-by, e agora vem e salta na minha frente. Eu falo, meu Deus, eu não tenho mais tempo para adiar esse comportamento, essa integração desse conhecimento, essa manifestação desse verbo. E isso tem sido um grande conflito para várias pessoas, sabe? Eu tenho visto isso reverberando no campo profissional, pessoas questionando suas profissões, sua dharma de uma maneira geral, né? E eu sinto, sim, que isso está posto no campo, mas que também houve um ajuste de sincronicidades. Muitas pessoas dizendo, Thaís, eu tenho percebido uma série de repetições de padrões. E isso é um ajuste muito fino, muito sutil no campo, que faz com que diversas vezes a gente consiga estar no aqui e agora. Né? Então, é por isso que eu estou chegando a essa conclusão, pragmaticamente falando, que nesse momento nós estamos tendo mais oportunidade de capturar esse estado de presença e capturar essa sincronicidade que está presente ali, nos trazendo uma determinada conclusão, uma determinada percepção, sabe? E isso tem facilitado o Nididhyasana. É um prato cheio para o Nididhyasana se manifestar de fato. Só que é um tanto surpreendente e incômodo também, porque coisas que a gente estava passando desapercebido, e a ignorância também é uma bênção e também é confortável muitas vezes, né? Caso contrário, ela não teria tanta força assim no nosso campo, tem incomodado mais. Então, eu tenho visto as pessoas mais incomodadas de uma maneira geral. E isso é bom, né? É um bom sinal, eu diria, para o que a gente precisa manifestar aqui, né? De mudança. Eu concordo plenamente que é isso aí. E que quem está aqui, de alguma maneira, está percebendo isso acontecer. Né? Caso contrário, nós estaríamos numa quarta-feira de cinzas, buscando conhecimento um pouquinho mais. Né? Eu acredito nisso. Bom, a gente pode terminar o 6? Vocês acham? Dá para avançar no 6? Vamos lá. Serviço ao professor. O Vedanta fala muito sobre essa relação do professor e o aluno, tá? E no caso a gente está falando de professor qualificado. E é importante a gente lembrar disso sempre para que a gente tenha a nossa busca pelo nosso professor. Este é um valor complicado que requer muita discriminação, particularmente para os individualistas ocidentais, que por uma boa razão não estão acostumados com a ideia de render-se a nada. O serviço implica um estado de espírito que constitui a rendição da vontade, a subordinação dos gostos e desgostos, a vontade de dar sem pedir nada em troca e uma atitude geral de respeito. O serviço não deve ser dado de forma leve e apenas dado a um professor de grande integridade que não o solicite, porque ele ou ela não precisa disso. Se um professor exige a rendição, ele ou ela não é um professor verdadeiro, e o aluno que se entrega a essa pessoa está pedindo sofrimento. Somente o aluno deve se beneficiar da rendição. O serviço é um estado de espírito que não requer ação física, apenas a vontade de agir. Na relação ideal do professor-estudante, não há dar e receber, como em outros relacionamentos. Só faz parte do aluno. O professor é um suporte para si próprio e serve, fornecendo um objeto de meditação para o aluno. Se o professor é estabelecido no eu, como o eu, e resolveu todos os seus problemas pessoais, a oportunidade de servir um professor é a maior bênção. Tive a sorte de ter um verdadeiro professor. Aqui, James Swartz, para quem não se lembra, ele teve como professor Swami Dayananda, que é uma das autoridades, né, do caminho Vedanta. Os benefícios eram enormes. Era o ponto alto da minha vida. Meu desejo de liberdade cresceu a passos largos, porque eu podia observar de primeira mão um ser livre, vivendo livre em Sansara. Foi-me pedido que fizesse muito pouco, exceto estar presente e alerta o tempo todo. E quando eu precisava de algo, o que era exatamente raro, meu professor estava lá para mim. Então, aqui no Ocidente, nós
temos uma visão muito distorcida do professor, né? Eu, particularmente, como tenho essa configuração de sacerdotisa, eu sempre valorizei demais as minhas relações com os meus professores. Tinha amor mesmo pelos meus professores, uma devoção, sabe? E é tão interessante, porque agora que eu estou falando isso, que eu estou me dando conta mesmo, do quanto isso foi forte na minha vida. Eu nunca tive ídolos, sabe, colecionar pôster no meu quarto e tal. Nunca tive. Mas meus ídolos sempre foram meus professores. Eles me inspiraram de uma tal maneira que me ajudaram muito, sabe? Eu tinha verdadeiro. Eu lembro que uma das relações que mais foram contundentes, assim, na minha infância foi com uma professora que me ensinou sobre a questão das raças, porque ela era negra, e a professora Ana, e ela me ensinou que a importância, né, da valorização da diversidade racial. E ela precisou ir embora, transferida para outra escola, e foi a minha primeira dor mesmo, sabe? Que é uma dor contundente, assim, de apego. Eu tinha um apego enorme com essa professora. Então, mas de uma maneira geral, eu tive isso porque eu tenho essa tendência, essa supervalorização pelo conhecimento, né? Minha configuração permite isso. Mas a gente vê que as sociedades orientais, elas são muito mais valorizadoras mesmo, né? Dessa relação com o mestre, com os anciãos, com aqueles que são mais sábios, né? E que aqui no Ocidente a gente tem muito esse incentivo do autodidatismo, né? Do individualismo, e, e aí que muitas vezes a coisa por aqui, quando chega essa ideia, essa proposta, essa proposição de relação de professor e aluno, a coisa tende a sempre a se distorcer, né? E aí a gente tem uma série de fatos aí que se manifestam de forma distorcida no Ocidente. Mas no Oriente, essa relação de professor e aluno é muito, muito valorizada. E esses professores de Vedanta, especialmente, são muito exaltados, né? Então, ser professor de Vedanta no Ocidente é um grande desafio, porque a tendência é que a pessoa autodidata dispense essa figura, né? Desvalorize, não dê função para essa figura do professor de Vedanta. E aí, aqui, dentro desse processo, o James considera relevante trazer essa consciência acerca da valorização do professor qualificado, né? Que é o professor também realizado, que eles chamam. Aquele que, de fato, consegue transferir a percepção do nididhyasana, né? Aquele que é verbo. Então, esse é o professor qualificado, tá? Que já teve vivência, que já teve oportunidade de se testar no campo e integrar aquilo que está sendo dito nas escrituras. Bom, então, paramos aqui no item 7, limpeza. Temos uma jornada pela frente ainda do capítulo 12. Acho que é um dos capítulos mais longos, mas que traz aí um nível de discriminação muito grande, porque ele é muito detalhista e vai reunindo já todas as teorias que a gente aprendeu até agora, né? E traz bastante ilustração do campo. Alguém gostaria de trazer mais alguma coisa? Uma pergunta? Thaís, eu tenho uma dúvida. Diga, Gabi. Sobre essa parte que fala da gente tentar driblar o ego, no sentido de, é meu ego achar que essa pessoa não está preparada para a iluminação, por exemplo, isso seria mais um despertar, um entendimento que a gente precisa ter no caminho do Vedanta, ou é um teste, como se tivesse assim, tá aqui uma lição, tá se repetindo, acho que você não entendeu direito. Eu acho que é sempre tudo ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo que é um teste, também é uma forma de
de te trazer percepção de certas coisas. E eu acho que sinto, né, que o campo traz para a gente, em forma de sincronicidade, de sinal, aquilo que a gente precisa perceber a respeito desse processo do outro. Porque às vezes a gente julga, né? Por exemplo, se a gente for julgar um livro pela capa, o Igor mesmo a gente já descarta, né? O processo de discriminação vedantina. Porque Nossa, Thaís, obrigado pela referência. eu Pelo menos eu sou um livro capa dura, tá, mano? Aparece aí na tela, porque quem te vê depois lá no YouTube não vai saber do que se trata, né? O Igor, gente, é uma saranduba do rolê, uma saranduba vedantina, né? É uma pessoa que quando você olha e enxerga 45 tatuagens no corpo, você fala, meu Deus do céu, o que essa pessoa está querendo saber de Vedanta, né? Mas dizem que os livros bons são os de capa dura, né? O Igor é o Giva da casca dura, né? Da capa dura. Então, em aparência é o que menos desperta, né? Uma motivação, né? Um convite. Quando o Igor, eu posso falar por mim, né? Quando o Igor falou, eu quero aprender Vedanta, eu falei, gente do céu, uma pessoa que está ainda vinculada, né? Que é vinculada ao sincretismo religioso, como ele e que traz essa busca também, né, do conhecimento da religiosidade. Será que ele vai entender o Vedanta? E ele está entendendo o Vedanta, e faz um tempo já, né? Então, quem sou eu olha lá, o Cris, mais ou menos. É que o Cris deve estar entendendo mais que você, né, para estar falando isso, né, Igor? Não, eu fico impressionado. Essas coisas, olha, me deixam extremamente feliz. Porque ele aprendendo mais do que eu vou aprender com ele, entendeu? Boa. Então, é muito interessante, porque eu já tive gratas surpresas, tanto de uma forma quanto de outra. Já teve pessoas que tinham reuniam todas as características, todo o estereótipo vedantino, e quando chegou aqui, não conseguiu passar da primeira fase do processo, que eu diria que seria os 4 primeiros capítulos, né? Acho que os 4 primeiros capítulos. E pessoas que eram completamente improváveis dentro desse processo vieram e chegaram e assimilaram e ficaram. Pessoas que já não estão mais aqui nessa sanga, que já estão no estágio do Bhagavad Gita e continuam persistindo, né, dentro da busca. Então, eu sinto, Gabi, que essa questão da gente tentar entender para quem a gente vai deixar o convite e tal, é um exercício contraproducente, sabe? Eu acho que a gente precisa entender, a gente merece entender quem a gente é dentro do nosso caminho, da nossa busca, porque quando isso fica equalizado dentro de nós, a gente naturalmente vai atrair aquelas pessoas que se interessam em fazer trocas com a nossa fonte, né, com a nossa fonte de sabedoria, de conhecimento, de energia. E aí tudo se dá naturalmente, sabe? Eu acho que o convite, a oportunidade de se estabelecer isso, se dá de uma maneira que fica impossível ignorar, sabe? Uma coisa, isso eu posso dizer porque dentro do caminho da ayahuasca, por exemplo, no começo eu falava de ayahuasca para todo mundo, todo mundo. Nossa, ayahuasca mudou minha vida e tal. E certas pessoas acreditavam na minha teoria e se disponibilizavam a conhecer a ayahuasca pela minha teoria. Mas tem outras pessoas que são mais casca grossa, né? Não vou dizer quem aqui, porque fica chato. Só esperou eu ser verbo para poder ir a hora que viu alguma coisa real em mim acontecendo, né? Não vou contar quem foi, né, Cris?
mas esperou, né? E falou, agora que você está mudada mesmo, eu quero saber o que é essa ayahuasca aí. E a mesma coisa o Vedanta, né? Então, só vem chegando as ferramentas aí para gente, e o Vedanta também trouxe um ânimo, uma vontade de falar, né? De propagar, e que não necessariamente trouxe as pessoas num volume que o nosso ego esperava, né? De cara, mas que tem trazido naturalmente também. Então eu sinto muito isso, que a gente pode se ocupar mais do nosso autoconhecimento e da expressão daquilo que está sendo verdadeiro para a gente. E que isso naturalmente vai inspirar e vai atrair, sabe? Vai se configurar o nosso campo sem nenhuma intervenção direta nossa sobre isso. Porque essa intervenção... Vamos passear. Vem aqui. Vamos pegar as coisas, vem. Vamos, Zé. Igor, peraí que a gente tá ouvindo você. Aí. Eu fui tirar o cachorro aqui, foi um lapso momentâneo. Desculpa, pessoal. Eu ia pedir a palavra para elogiar o Igor, falando exatamente dessa fala que você está, né, mencionando. O Igor, ele sempre gostou muito de servir lá com a gente e super angustiado com se estar fazendo o correto. E ele, nesse retiro, ele só foi ele. E ele foi notado por todo o processo, mesmo ele tendo sido extremamente discreto, porque ele foi verbo, né? Foi muito intenso o que ele fez, silenciosamente no processo. E pôde viver a experiência dele. Então, foi muito legal. O Igor foi uma boa representação disso que você está mencionando. Sim. Né? E toda hora tem alguém nos trazendo essas confirmações, né? Algum objeto no nosso campo que traz essas confirmações aí para a gente continuar nessa saga. Mas foi por água abaixo, com o cachorro aberto aqui, ele gritando. Retiro tudo que eu falei. Pronto, já desclassificou de novo. Que beleza. E aí, tá vendo? Eita, ele bate e assopra. Ai, gente. Bom, então, a gente finda a busca mais uma vez aqui, juntos. Tenho gratidão pela companhia e pela flexibilidade, né? Que mais uma vez a gente fez aí numa data alternativa. Então, semana que vem a gente volta para terça-feira. Continua a nossa busca pelo capítulo 12 do Essência da Iluminação. Vamos encerrando, afirmando que somos completos com o mantra Purnamada. Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti Shanti Shanti